Olá, começando mais um episódio do E Agora Publicidade. Esse conteúdo criado pela TIDS, plataforma global de mídia, junto com a MMA. Já foram 3 episódios realizados até aqui, sempre com temas que buscam fomentar debates para uma atuação ainda mais engajada e responsável do ecossistema do marketing, da publicidade. Quem não acompanhou já pode conferir os outros episódios que foram realizados por aqui. Combate à desinformação, sustentabilidade, segurança psicológica e saúde mental. Tem o link aqui na descrição. E agora a gente fecha esse ciclo com mais um tema extremamente importante, que é o da diversidade e inclusão. Até que ponto o mercado publicitário vem tratando essa questão, e não é apenas, vale a pena reforçar isso, sobre a comunicação das marcas na mídia, mas também dentro das empresas que fazem parte da indústria da comunicação. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Débora Fernanda, Head de RH, Diversidade e Inclusão da agência GUT. Débora, Olá. Obrigado. Eu que agradeço. Aliás, você tem um privilégio, que é a primeira vez que você está falando, assim, participando. Sim, é a Né? primeira vez Contando que dessas tô histórias todas. aqui E participando. vai contar muita coisa pra gente. Bem-vinda, Vamos. tá? Obrigada. Quem participa também deste episódio é o Alexandre Munhoz, COO do Will Bank. Que bom ter você também aqui. Obrigado, Alexandre. Um prazer estar aqui com vocês. Então vamos lá. Como eu tinha conversado com vocês, eu vou dar início lendo aqui, trazendo mais informações para a gente contextualizar as outras questões que vão ser colocadas ao longo do episódio, tá bom? Vamos lá? Sim. Diversidade e inclusão têm significados diferentes. A primeira está ligada à construção de ambientes plurais, em que há espaço para todos os perfis profissionais e paridade. No número de jovens, profissionais mais experientes, LGBTQIA+, homens, mulheres, pessoas com deficiência, negros e negras. Já a inclusão diz respeito às medidas práticas, que permitem efetivamente a mudança da cultura de uma organização. Vamos lá, valendo. Vocês acham que esses conceitos diferentes, mais complementares, são compreendidos pela sociedade de um modo geral? Começando com você, Débora. Vamos lá. Eu acho que ainda não, acho que ainda é um caminho em construção, acho que as pessoas começam a escutar, a falar agora, mas ainda sem muita profundidade. Então é importante jogar luz sobre esse assunto, né? Quando a gente está falando de diversidade, a gente precisa pensar como um todo, desde o momento como a gente acessa esses novos talentos diversos, a maneira de buscar os novos lugares, talvez a gente quebrar a forma como a gente busca esses talentos, como que elas entram na empresa, como que elas ascendem através de promoção, através de reconhecimento, como que é o plano de desenvolvimento. Então é necessário olhar para a carreira como um todo, né? Eu preciso pensar também em proporcionalidade, eu preciso olhar dentro de uma área específica e enxergar pessoas iguais a mim. Eu tenho que enxergar não só no mesmo cargo que eu ocupo, mas em todos os cargos. Então é importante pensar dentro da empresa quantas áreas tem, dentro de todas as áreas a gente conseguir enxergar um Brasil real dentro de todas as áreas. O Brasil como ele é mesmo, Exatamente, de fato. exatamente, como ele é. E como que eu faço, quais são as ações que vão sustentar para que a empresa garanta que essas pessoas tenham segurança psicológica para ser quem elas são, em toda a sua pluralidade. A comunidade LGBTQIA+, existe uma diversidade dentro desta comunidade. Sim. Por mais que a gente faça políticas, códigos de conduta, treinamentos e letramentos, cada pessoa, cada indivíduo traz uma necessidade de inclusão. Se a gente não se aproximar, se a gente não acolher, se a gente não dialogar, esse caminho fica um pouco inviável. Sim. Então, conversas profundas são cada vez mais necessárias. Conhecimento, né, Sim. Débora? Sim. E aí, Alexandre, conta pra gente. Eu concordo com a Débora aqui, que eu acho que esse é um caminho, tem um longo caminho pela frente. Por outro lado, eu sou um otimista. Eu acho que o fato de a gente estar tendo essa conversa aqui hoje já é diferente do que era anos atrás. Não, e ainda num recorte para o mercado publicitário, quer dizer, é um assunto que a gente ainda está nichando aí ainda mais. Mas eu acho que em todos os ambientes esses assuntos já começaram a ter verdade. um tom diferente. Verdade. Né? Eu acho que eu que sou tenho um ambiente de muita tecnologia, que foi, por exemplo, um ambiente muito masculino. Hoje, os homens da tecnologia se incomodam de ser um ambiente muito masculino. Né? Então, hoje eu tenho até cobrança só para falar um dos recordes de diversidade, aqui em tecnologia isso é bastante relevante, que tenha mais mulheres na liderança de tecnologia, só para citar um exemplo.
Então, esse é um movimento, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso mais como um filme do que como uma foto, e eu acho que é um movimento que está avançando. Ele, às vezes, tem reveses, né? Mas eu acho que a gente insistir, como a Débora falou, jogar luz, trazer essas discussões, provocar os programas de inclusão, como você citou, acho que são importantes para a gente continuar avançando. E eu acho que a nova geração, né, os mais novos, cada vez vêm mais educados. Né? Então, eles estão ajudando a fazer essa transformação. Isso é uma coisa muito positiva, né? Sim. Muito positiva. E a diversidade não vem sem a inclusão, né, Débora? Exato, ela não vem sem inclusão, né? Acho interessante quando você fala que os homens estão provocando, né? Estão pedindo por mais mulheres na liderança. E quando a gente fala de trazer mais mulheres na liderança, certamente a gente também vai trazer mais mulheres que são mães. O que é incluir como que a gente inclui essas mulheres que são mães? Mães são mães de crianças e adultos, pessoas de diferentes necessidades. Como que a gente inclui uma mãe que acabou de voltar de licença maternidade? Como que a gente inclui uma mãe de um filho adolescente que está numa fase tensa de vestibular? Como que a gente acolhe? Então, isso também é pensar em inclusão. São questões diferentes, né? São momentos diferentes, desafios. São questões diferentes, momentos diferentes. Como que a gente cuida dessas mulheres que estão gestando e pensando, será que eu vou ter emprego quando eu volto? Qual é a segurança que a gente está dando? Qual é a política de inclusão que tem para esse ambiente que está buscando ser dentro por uma diversidade de gênero? E tem uma questão que é bastante importante, que é realmente na prática, né? Levar isso para dentro das empresas. Porque elas têm, a iniciativa privada, de um modo geral, tem uma responsabilidade muito grande com esse tema. Ainda que, claro, que envolva governos, mas a gente tem que falar isso dentro das empresas, dentro das organizações. E bacana até o exemplo que você deu. A gente fez lá no Eubank uma vez, a gente tem algumas vagas afirmativas e foi divulgada uma vaga para mulheres com filhos. Exatamente o ponto que você colocou. Foi a vaga, eu acho que com mais candidato que a gente teve e com mais repercussão que a gente teve, né? E foi repercutido entre todos os públicos, que eu acho que a forma como a gente enxerga isso até não foi só mulher com filho que gostou dessa publicação, né? Acho que diversidade acaba sendo um proxy de relações mais humanizadas, com mais empatia. Sim. Então, quando eu falo dos homens, é porque eles entendem que essa é uma necessidade, porque, né, os funcionários deles vão cobrar isso, os filhos deles vão cobrar esse tipo de atitude. Então, acho que esse exemplo, você falou um exemplo da prática, né? A gente colocou isso aqui. E foi uma iniciativa orgânica do time, não foi uma definição do RH, né? Acho que o time quis trazer esse elemento que faltava dentro, né, uma daquele ação time simples, específico. sem grande orçamento. Totalmente. E teve mais uma repercussão genuína. legal. Mais genuína. É isso que acaba fazendo funcionar, Débora? Essa coisa de fato transparente, genuína, que cria uma atmosfera mais positiva, um melhor ambiente de trabalho e uma imagem, uma percepção das pessoas com relação às empresas? Eu acho que isso é uma das coisas que compõem esse funcionamento, né? Eu acho que tem que ter intencionalidade, a gente precisa da alta liderança realmente envolvida, engajada. Boa, a bem lembrado. gente precisa da liderança entendendo que não é só hard skills que sustentam as pessoas no cargo. A gente está falando que essa pauta, ela é eterna, não é uma pauta que a gente vai falar hoje e amanhã a gente não vai falar. Então, a liderança precisa se desenvolver nos soft skills e precisa se desenvolver na competência de liderança inclusiva. Acho que o líder que não fizer isso, que não buscar esse desenvolvimento, ele vai ficar obsoleto, ele vai ser mais um no meio da multidão. E a gente não pode, quando se fala de liderança, ter um líder que não queira se aprofundar em liderança inclusiva. É uma competência que precisa ser estudada. E que não dá para ser diferente, né? Não dá para ser diferente. Não é uma opção. Não, é mandatório. Exato. Bom, tem algumas informações aqui que vão contribuir para o nosso debate. Em 2020, um estudo da McKinsey sobre o estado da diversidade corporativa na América Latina concluiu que as empresas da região que adotam a diversidade tendem a superar outras empresas em práticas-chave de negócios, como inovação e colaboração. E seus líderes são melhores em promover a confiança e o trabalho em equipe. Esses apontamentos colocados aqui, que dizem muita coisa, né? Eles sinalizam aí caminhos melhores que as empresas devem seguir. Até que ponto vocês também são guiados dentro dessas informações? Qual a importância dessas iniciativas para a prática do dia a dia, seja na GUT ou no Will? Eu vejo que, né, até recuperando um gancho da sua pergunta anterior,
esses movimentos culturais, eles têm que acontecer como um ioiô. Às vezes você empurra, às vezes você puxa. Né? Tem que equilibrar, tem que calibrar. Você tem que, né, estimular de forma mais orgânica e também tem o papel da alta liderança, né, criando, dá uma palavra amena aqui, incentivos para que isso aconteça, né? Acho que, mas não pode nem só empurrar, o ioiô para, nem só puxar. Para a coisa evoluir, ele tem que ter, acho que esse equilíbrio. Até para poder aprimorar, corrigir rotas que... Exatamente. E para ser sustentável, né? Se você só impõe, eu acho que não ganha credibilidade. Mas se você só conta com a boa vontade, também vai lento demais. Né? Então, acho que é um pouco esse... a gente tem que trabalhar esse equilíbrio de a gente... né? E você tem que saber os trade-offs que você quer correr, né? Que você quer ter. Às vezes, né, eu gosto, né, dessa palavra trade-off, mas nem todo trade-off é válido. Né? Então, só para dar um exemplo bem prático, né, eu acho que uma iniciativa que a gente tem, a gente falou que, né, para desenvolver o público mais diverso. Né? Primeiro, vagas afirmativas, eu dei um exemplo aqui. A gente, para algumas vagas, a gente quer ter afirmativa, e qual que é o investimento que a gente quer ter, que a gente está disposto a investir, é o tempo. Porque a gente não quer, por exemplo, fazer um trade-off com qualidade. Falar, então já que eu tenho, eu preciso ter uma vaga diversa, eu topo ser uma pessoa um pouco menos qualificada. Ele falou, não, eu acredito que exista talento muito qualificado diverso. Não tem que baixar o sarrafo. Não vou baixar o sarrafo, porque eu tenho uma crença genuína que exista. Talvez eu tenha que procurar um pouco mais. Né? Então, eu estou disposto a investir esse um pouco mais de tempo para achar, porque eu sei que existe. Então, eu acho que esse é um exemplo... É um caminho que busca, né, entregar uma vaga para quem está, capacitado para ela e que pode ser diverso. Né? Não, e existem muitos. Claro. E eu acho que no nosso caso, acho que a gente até tem a propriedade, porque tem um público muito diverso, né, no Willbank. Né? Quase 40% das pessoas são pretas ou pardas, 29% se declaram da comunidade LGBTQIA+, e são talentos, né? A empresa está prosperando e está crescendo. E quando a gente foi fazer uma decisão, foi no começo desse ano até, de fazer investimento em desenvolvimento, né? Um investimento do RH, de desenvolvimento, a gente tomou a decisão de pessoas que estavam dentro dos recortes de diversidade, a gente ia investir proporcionalmente mais, né? Sim. Intencionalmente, né? Com a lógica de, se eu tenho um gerente homem branco hétero e uma gerente mulher preta homossexual, para eles estarem no mesmo cargo, muito provavelmente ela é melhor do que ele, porque ela passou por muito mais perrengue para chegar no mesmo lugar. Né, então faz sentido eu até investir mais para ela deixar de ser gerente um dia e virar uma diretora, porque ela tem potencialmente mais potencial e eu quero investir nesse potencial e elevar essa diversidade para cargos cada vez maiores. Né? Então são escolhas mesmo intencionais para que, né, isso se desenvolva. Débora, a gente está falando de resultados aí, inclusive financeiros. A diversidade também oferece isso. Eu queria que você comentasse um pouco mais. A diversidade também oferece isso. Eu acho que isso é uma consequência, né? Porque eu acho que a diversidade ela tem que oferecer o sentimento de pertencimento. Quando a gente trabalha a diversidade, o mercado olha, a gente trabalha a marca empregadora, a gente trabalha inovação. Né? Eu acho que hoje eu olho para as empresas que não têm diversidade e falo, nossa, mas inovação gera resultado que gera impacto financeiro. Então, por que a gente não está trabalhando diversidade? Se diversidade está ligado, é transversal à criatividade, é transversal à inovação, que é transversal ao resultado financeiro. Então, por que a gente não dá mais valor ainda à diversidade do que tem sido dada? Né? Então, para mim, é uma composição, assim, é quase uma matemática, assim, só que as pessoas estão ignorando o começo dessa conta que é a diversidade, sabe? Sim. Não, a gente falou sobre sustentabilidade aqui nos episódios e também sobre segurança psicológica. Em ambos, a gente está mostrando que uma melhora desses cenários, os resultados vêm. Né? Isso mexe com os investimentos das empresas, com os resultados das empresas. E em 2024 ainda tem empresa que não tem um olhar nem para sustentabilidade, nem para segurança psicológica, nem para diversidade e inclusão, o que é meio bizarro. Né? Na GUT, em 2000 e... A
está em 2024, acho que foi 2022, foi o ano que a gente chegou assim no nosso, digamos, no nosso melhor resultado assim de diversidade. E foi o ano que a gente mais ganhou prêmios em Cannes. E foi, então, assim, a gente consegue provar que diversidade é transversal à criatividade. A pluralidade de pensamentos, de histórias, de repertório, né? Inclusive no reconhecimento que a Gut tem, né, junto aos clientes, né? As campanhas e estratégias, você falou das premiações. É por aí, né, Alexandre? Um reconhecimento forte, né? E né, para empresas, né, como a nossa, que sobretudo trabalham com o cliente final, né, com o público final, você precisa, né, conhecer esse cliente final, né? Então, e as empresas às vezes gastam milhões em pesquisas, né, para conhecer, e você ter um público que espelha mais o seu cliente é uma forma de você chegar mais próximo dele, né? Então, você entender de fato, né, esse cliente, e aí o público, né, a gente tem uma frase que a gente quer ser tão diverso quanto o Brasil, né? Então... Quer dizer, trouxe mais um fato importante aí, né? Quer dizer, o Brasil é diverso, não faz sentido uma organização não ser. Exatamente, não O que faz é sentido. um óbvio, mas ainda tem que bater nessa tecla, né? Não faz sentido. Eu queria botar num ponto interessante que o Alexandre falou sobre algumas crenças que as pessoas têm, que diversidade, a gente vai ter que sempre abrir mão do critério, abrir mão do critério, mudar a régua, né, jogar o sarrafo para baixo. Então, quando a gente fala isso, a gente está assumindo, então, que todas as pessoas brancas, héteras, de classe média, social alta, todas elas entregam na mais alta performance, na mais alta excelência, sabe? Então, a gente tem que mudar... a gente tem que mudar esse pensamento, porque a gente tende a cobrar muito mais as pessoas que aportam alguma diversidade, achando que elas têm que entregar um resultado mais rápido. A gente precisa entender a curva de aprendizado, a curva de adequação à cultura. Às vezes, muitas pessoas estão vindo de um outro segmento que não é publicidade, então levam tempo. Eu vim de um outro mercado que não era publicidade, então certamente eu precisei de um tempo para entender o que era cliente, o que era marca, o que eram os canais, né? A mesma coisa a gente vai precisar com pessoas que estão vindo de outros mercados ou de agências menores, né? Então, a gente tende a cobrar, eu percebo isso na prática, tende-se a cobrar muito mais de grupos minoritários de diversidade, essa curva de aprendizado acelerada, essa entrega em alta excelência, e às vezes a pessoa que tem condições de entregar em alta excelência está integrando talvez um resultado medíocre. Não, perfeito. E vocês acreditam que a diversidade está bem representada na comunicação das marcas? Que a gente vê algumas coisas que, assim, a gente vê faltando algumas coisas e, por outro lado, alguns discursos que não são verdadeiros, né? Que não estão presentes no dia a dia de algumas companhias. Já indo na mídia, na comunicação e na publicidade, essa representatividade, ela está sendo bem feita? Eu acho que tem uma intenção, a gente vê avanços, mas ainda falta conversar com muitos públicos. Por exemplo, qual marca de absorvente está conversando com os homens que menstruam? Legal. Importante essa colocação. Né? Quais marcas estão conversando com mulheres negras que dirigem? Eu comecei a dirigir agora. Descobri uma paixão por carro. Já penso no meu próximo carro. A marca que eu quero comprar o carro, ela não conversa com mulheres. Tampouco com mulheres negras. Então, ainda existe um avanço. É muito comum vermos nas datas específicas, né? No mês do orgulho gay, no mês da consciência negra, mas ainda assim, também já estamos percebendo um recuo desse posicionamento. Existe muito mais um levantamento de bandeira da marca para dentro do que da marca para fora. Então, isso não passa um oportunismo de algumas marcas, quando às vezes entram em alguns momentos ali pontuais e depois saem disso, né? Pior, isso é muito ruim para a imagem de uma marca, não é? Eu acho que pode ser uma questão de oportunismo, mas também uma falta de profundidade no acompanhamento disso. Quando você faz uma campanha grande de Pride, de LGBTQIA+, que grandes marcas apoiam isso... Não, que é super válido, né, que é super válido. Né? Qual que é o resultado? Qual que é o impacto disso? Quanto que gerou de visibilidade? Quantas pessoas acessaram o site? Quanto que teve de incremento em venda? Eu aposto que esse resultado é um resultado avassalador. Por que não continuar isso no próximo ano? Por que não continuar falando com essas comunidades ao longo do ano, né? A comunidade LGBTQIA+, ela não existe só no mês do orgulho. Sim. A comunidade negra não existe só, nenhuma comunidade. Exato. Então, a gente tem que criar um meio de conversar com todas essas comunidades
ao longo do ano. A gente precisa extrapolar esse calendário. Não, inclusive, criar mais intimidade, conhecer mais, né, sobre esses públicos para ampliar o diálogo. Né? Sim. O que você acha, Alexandre? Eu acho que a marca tem a ver com a verdade da marca, da Sim, empresa. do que ela é, do né? que Do ela seu é. DNA e tal. Então, eu acho que esses passos para trás, muitas vezes, né? Eu acho que é quando você está promovendo mais para oportunismo, só porque é o mês do LGBTI, se você tem um resultado potencialmente negativo, vira um motivo, não vou fazer mais, olha, deu um negativo, né? Mas é porque não tinha uma verdade por trás, não está pensando. Então, se você tem isso é muito comum, né? Isso é muito comum. Então, eu acho que ele acaba sendo um espelho, né? Né? Pensando numa analogia de uma árvore, né? Eles são as folhas que estão aparentes, mas se o tronco é muito frágil, a chance de voltar para trás é muito grande, né? Então, eu acho que se tem alguém que banca, fala, pô, eu quero mesmo, eu vou fazer de forma intencional, eu vou fazer, se qualquer coisa der errado, putz, deu errado, vou tentar diferente, mas eu vou continuar tentando. Sim. Então, eu acho que é o reflexo do que a empresa quer, da forma como ela quer se posicionar. E também há um desconhecimento de empresas, né, de algumas empresas, sobre a diversidade e a inclusão, né? E por ser algo complexo e o medo de errar, também travam um pouco isso, não travam, Débora? Trava, mas é necessário enfrentar esse medo, assim. Acho que a gente tem que assumir que... Não quer entrar num risco que, na verdade, É um risco que precisa ser assumido porque é pacto social, é justiça social. Claro, né? claro. Então a gente precisa enfrentar esse medo. E por quê? Da onde está esse medo? Talvez o Brasil, em questão política, tenha espelhado muito os Estados Unidos, né? Então acho que esse recuo também se dá com essa ascensão de extrema direita, as marcas vão ficando mais conservadoras. Eu acho que tem que investir em cadeiras de pessoas específicas, especializadas nessas áreas. As empresas têm que estar preparadas para conversas desconfortáveis. Quando a gente vai falar de diversidade, se eu sou uma pessoa, eu enquanto mulher hétero, eu tenho que ficar desconfortável, porque a minha existência, a minha fala pode estar atravessando a comunidade LGBTQIA+, né? A pessoa branca tem que ficar desconfortável com o racismo, porque a fala e o comportamento dela atravessa isso. Então, as marcas têm que passar por essa fase do medo, enfrentar a coragem, assumir, não sabemos. Podemos cometer erros, mas a intenção é chegar num lugar de acerto. Claro. Caminhar para o melhor, né? Sim. As agências, Débora, elas, de alguma forma, a Gut é uma agência razoavelmente nova aí, né? A Gut está com... A Gut São Paulo está com 5 anos especificamente. Cinco a Gut, anos. como todo, tem 6 anos. Mas as agências mais antigas, né? De outros tempos aí, elas vêm fazendo um trabalho também para serem mais diversas e, enfim, inclusivas. Porque o mercado publicitário também passou a pensar nessa questão nos últimos anos, né? Porque sempre teve aquele lado da agência de publicidade ser um lugar mais informal, pela questão da criatividade, enfim, uma coisa mais bacana, descolada, talvez seja uma boa expressão, mas diversa mesmo, vem acontecendo agora, nos últimos anos. Eu acho que as agências todas não. Tenho a impressão que começam a se mobilizar a partir da morte de George Floyd. E acho que a agência de publicidade, elas se cobram muito, elas expõem o que está acontecendo. Né? Se seu teto é de vidro, você saberá, porque publicitários vão comentar e você saberá que seu teto é de vidro. Né? Então, é um público muito vocal e que aponta a mudança que precisa acontecer. Né? A mudança na Gut aconteceu depois de uma foto da abertura da Gut, composta por pessoas ali, todas de uma mesma classe social, todas de uma mesma cor de pele. E ali se assumiu, sim, não tem porquê. Acabamos de nascer, uma empresa jovem, por que estamos nascendo tão igual quanto empresas que nasceram há décadas atrás? Então, o caminho foi reconhecer. A gente está começando... Que eu acho que é o caminho, né? Sim. Acho que é o caminho. É esse reconhecimento mesmo. Sim, né? Que é o caminho e é começar a agir. Não tem um grande orçamento, não tem uma grande política. Cada vaga é uma oportunidade
de começar a fazer diversidade. Às vezes as empresas, eu percebo que elas se ancoram muito no eu preciso ter uma grande política, eu preciso ter um grande orçamento, eu preciso ter uma grande área. Se você tem 10 vagas abertas, essas 10 vagas são oportunidades de você começar a trazer, chamar outras pessoas plurais para fazer parte disso. Que é o que você colocou, né, Alexandre, da vaga. Do exemplo, né? Eu acho que esse reconhecimento né, das empresas é reconhecer que a sociedade mudou mesmo, né? Acho que esse é um passo que não volta atrás, né? A gente está num outro estágio e não reconhecer é uma miopia que só vai te atrasar para qualquer passo que você quer dar, né? Então, e eu gosto muito do que você falou não existe uma grande bala de não é uma campanha que vai resolver, né? Não é apertar um botão. É ter consistência, Exato, acreditar na crença e ter consistência em pequenas ações. Umas vão dar mais certo, outras vão dar mais errado, né? Mas você acreditar e dar os passos nessa direção. Sim, e é possível, embora tenha nascido há 5 anos atrás, já podia ter nascido com diversidade, ela nasceu com uma certa diversidade. Guts sempre foi, em sua maioria, composta por mulheres, desde a sua fundação, né? Hoje, no total da Guts, somos 200 funcionários, somos 54% de mulheres, 58% de mulheres na liderança, e aí temos mulheres de diferentes classes sociais, diferentes raças, diferentes orientações. Então, acho que quando se tem a intenção, você consegue mudar o cenário rapidamente. Quando a gente fala de diversidade racial, a gente saiu em 2021 de 8% de pessoas negras, e em 22 a gente já estava em 35% de pessoas negras. Claro que com nossos desafios, né? Ali na média gerência, a gente consegue ter mais proporcionalidade. Quando a gente vai para o alto escalão, quando a gente vai para a alta direção, a gente vai para heads, diretores, C-levels, os desafios ficam ainda maiores, mas tem essa preocupação também da retenção, do trazer. A gente quer que as pessoas tenham uma carreira perene, a gente não quer que seja só um trampolim. Vim aqui, trabalhei na Guts, peguei a marca e fui embora. A gente quer que as pessoas entrem como assistente, vão a executivos, vão a gerentes. Então, teve um ano que a gente olhou para o dado, a gente falou assim, nossa, a gente não cresceu. Eu falei, mas vamos fazer uma outra leitura. A gente conseguiu reter as pessoas. Então, sinal que elas estão crescendo, se reconhecendo aqui dentro, percebendo que elas podem ter uma carreira aqui dentro da Guts. Então, esse dado também acho que é importante, né? De retenção desses talentos. Alexandre, o mercado financeiro sempre foi visto, né, percebido como mais conservador, né? E quando a gente fala de diversidade e inclusão, aí não estou falando só do Will, mas no mercado financeiro é mais complicado, os caminhos são mais difíceis? Eu acho que quando a gente mistura o mercado financeiro com o mercado de tecnologia, você abre uma porta diferente. É verdade. Né? Porque o mercado financeiro tradicional, ele de fato ele é um capítulo diferente do que o mercado financeiro disruptado pelas fintechs. Eu acho que a gente tem um caminho diferente. Ainda que existam fintechs e fintechs também. Ainda existam fintechs e fintechs, né? Então, a gente diz, né, até do ponto de vista até do mercado, né, que o mercado financeiro faz produtos para o mercado financeiro. Né? À medida que a gente e eu acho que outras empresas estão começando a criar produtos e se comunicar com pessoas de verdade, né, direcionada para elas, né, e o nosso caso de forma até literal, né, a gente atende um público desbancarizado, de classe renda mais baixa, que a gente chama de invisíveis, invisíveis. Aliás, do sistema financeiro. Depois eu queria que você falasse desses invisíveis, né, quem são eles, mas segue aí, vamos embora. A gente precisa entender quem é esse público e aí eu acho que quem está interessado em conhecer esse público também é um público diferente, aí eu acho que a gente começa, né, fazer um círculo mais virtuoso, né? Quando eu entrei, eu já estava no mercado de tecnologia, né? Quando eu entrei, né, tinha um banco, faz 3 anos e meio que eu estou no Will Bank, eu tinha um pouco uma percepção exatamente como você descreveu, né? Quando no processo meu seletivo, uma posição de liderança, eu recebi a pergunta, você acredita que performance e diversidade tem um trade-off? Falei, opa, essa galera é diferente. Acho que o pessoal tá pensando um pouco diferente. E aí eu acho que com o tempo, né,
e é super intenso, né? A gente vem crescendo 80% de um ano sobre o outro ao longo de praticamente toda a nossa vida e contratando muita gente. A gente vê que existe, as pessoas nos procuram, falam, pô, temos um monte de problema, a gente tem um monte, né, de típicos de uma empresa que está crescendo em alta velocidade, mas a gente consegue reter a maioria, porque falou, putz, aqui tem uma galera diferente, assim, uma galera que está querendo fazer algo diferente, para fora, para o mercado e para dentro, né? Então, com essas ações todas, né, com esses números que a gente tem, né, de internos, então, acho que tem um movimento assim, e o mercado como um todo também está tentando se reinventar, né? Todos eles falam, putz, como é que tem um termo que era a digitalização, e aí esse caminho ele acaba entrando por outros, né, por rumos que acabam entrando em outro tipo de conversa. É lento, mas eu acho que a gente tá avançando também nessa direção. Principalmente nesse mercado mais de consumo, né? Quando você precisa conhecer o seu cliente, não tem jeito, né? Senão você vai ficar falando sozinho, vai ficar falando com a parede, né? E sobre os invisíveis? Quem são esses invisíveis e como falar com eles, né? O termo que a gente chama invisíveis do crédito até, né? Que é um Os pouco... desbancarizados, né? Eu acho que mais do que o próprio desbancarizado, né? A solução que a gente tem, a gente dá crédito para quem não tem crédito, né? É o nosso produto principal, que é o cartão de crédito. Então, quem vem nos procurar é aquele que não consegue crédito em outro lugar, porque o sistema financeiro os exclui, né? Ele olha lá, não tem um mínimo de score, ele não interessa para mim. Então, a nossa proposta de valor falou, olha, tem um público que tem uma necessidade e a gente pode enxergar. A gente está falando de inclusão. Está falando de inclusão, então uma coisa, né, acaba sendo consistente com a outra, né? Então, já chegamos a 8 milhões de clientes, né? Então, não são 100% dentro desse público, mas uma boa parte. A gente tem 33% dos nossos clientes nunca tiveram conta bancária em nenhum outro lugar. Quantos por cento? 33%. Eles não tiveram acesso, esses que a gente chama de primeirinhos, né? Porque eles não têm... Ou ele está, e uma boa parte do nosso público está no interior, e no interior do Nordeste, que é onde ele está mais invisível, né? Que é onde ele não tem uma agência bancária, ou quando tem alguém que está disposto até a abrir uma conta para ele, e ele não quer a conta. Porque a conta não resolve meu problema, né? Ele tem uma relação... Vai ser uma solução, né? E ele tem uma relação super fragilizada com o sistema, porque ele encara o banco como alguém que vai cobrar uma tarifa, vai colocar uns números que ele não entende, então ele prefere guardar o dinheiro no bolso mesmo, né? E ele tem um dinheiro pequeno, que gira muito, então ele não confia, é uma relação de pouca confiança. E muitas vezes as próprias digitais até conseguiriam chegar nele, mas não tem interesse, porque precisa fazer uma aposta específica, né? É um público que tem menos, e o que eu posso fazer com esse menos, né? Então, a gente cria um modelo de negócio que procura atender esse público de verdade. Que acaba vindo da parte deles uma relação de confiança, de atenção, né? Como você falou, de acolhimento também. Eu acho que assim, até é super bacana quando a gente olha os comentários em porque rede social e tal, também, isso. Né? É uma relação de, putz, você confiou em mim, né? É o banco que me deu o meu primeiro crédito. Então, acho que mexe com a autoestima também, né? Completamente. Débora, ainda são poucas as mulheres na liderança da criação nas agências de publicidade. Sim. Como que você vê esse cenário? A gente precisa provocar, né? Eu acho que publicidade, em geral, como um todo... Como eu sou de fora de publicidade, estou agora em publicidade 4 anos. Mas é bom que aí como você chegou na publicidade, aí você conta tudo pra gente aqui, entendeu? Conto. E aí o que eu percebo, tanto do que eu observo, do que já observei na Gut, ou que eu observo conversando com outros colegas de agência, nas entrevistas que faço com as pessoas, durante muitos anos eu acho que foi cultural trabalhar com as pessoas que a gente sempre trabalhou. Assim, trabalhe com quem você gosta. E aí, nesse que você trabalha com quem você gosta, você está trabalhando com pessoas que você já trabalhou há anos, que vêm da mesma escola que você, nas mesmas salas de reuniões. Sim. Então, mesma galera. A mesma galera. Então, a gente tem que se permitir
é conhecer novas pessoas. Então, a vaga afirmativa vem desse lugar. Porque no momento da pressão, da entrega, que eu tenho que colocar a campanha na rua, é óbvio que eu vou aonde eu confio, onde já trabalhei, com quem eu gosto, eu me dou bem com essa pessoa, confio no trabalho dela. É seguro, é quentinho, é confortável, Sim. né? Sim. Então, a gente precisa fazer a vaga afirmativa. Então, na GUT, a gente tem uma estratégia, que é rodar esse censo, também a nossa meta é refletir o Brasil. Só que, para além de olhar esse censo geral, eu olho para o censo de cada área. Então, toda hora que abre uma vaga, eu sento com o gestor. Vamos olhar o censo da sua área? Vamos entender qual que é o recorte que você tem que trazer agora? Vamos buscar essa pessoa? Ah, mas eu tenho pressa, vai levar um pouco mais de tempo. Então, vamos divulgar essa vaga internamente. Vamos divulgar nas redes sociais. Vamos mudar os meios. Eu acho que era muito comum fechar a vaga, a publicidade, eles fecharem a vaga, independente de GUT, falo de publicidade como GUT, como um todo. Sim. Era muito comum, acho que, fechar a vaga numa ligação, É. em 5 minutos. Você tá onde? No WhatsApp. Né? Você tá onde? Quando você quer? Você vem pra cá? Quando é que você pode Topa vir? vir? Você topa vir? É bem isso. Né? Em criação tem a questão da dupla, né? Deixa eu falar com o meu dupla. É. Deixa eu falar com o meu dupla. Ó, se ele- falei aqui, fechou, beleza. Mas era assim, na velocidade da luz, assim, sabe? Então a gente tem que Sem mudar muitos esse formato. filtros, né? Sem muitas... A gente tem que mudar esse formato e acho que esse lugar seguro também as pessoas cobram, os colaboradores apontam. Eles falam, mas de novo outro homem branco hétero? A gente fala, tá vendo, gente? Então, cadê as Tá- meninas? tá Eu acho que funcionando. essa é a mudança Mulheres. que está acontecendo. né? Acho que essa geração mais jovem, A elas pressão está vindo de baixo já. Né? A geração Z ela é super provocativa, assim, ela coloca o assunto na mesa sem menor receio. Sem barreiras, né? Sim, É. tem um elefante aqui no meio da sala, vamos É. falar sobre ele. Esse elefante aí, né? Sim, sem Ah. barreiras nenhuma. Então, isso é extremamente importante. Então, construir esse lugar que as pessoas podem se queixar, podem reclamar. A gente tá vendo, gente, entrou mais um monte de branco ou amanhã entra aqui. O que a gente vai fazer? Sabe? Chegou mais uma leva hoje. Chegou mais uma leva, chegou mais uma leva hoje. É. Então a gente chama todo mundo para esse compromisso. E a vaga é a vaga que está aberta, não é assim, mas bem na minha vez. Mas você não falou que você era o líder inclusivo? É aí que você pega a pessoa, entendeu? Aí fala, opa, tá aqui. Sim, Achei. Sim, é na sua vez, porque é a vaga aberta. Você tem o poder da caneta, você tem o poder de transformação, você tem o poder de abrir espaço para quem não consegue chegar nesse lugar com tanta facilidade. É nessa ação. A diversidade não pode ser só legal na empresa do outro ou na vaga do outro. Exato, boa. Tem uma outra questão que é um reconhecimento do mercado publicitário da juventude, né? A jovialidade dentro das agências, enfim, das empresas do setor. O que falta, né, nessa questão do etarismo para que profissionais mais experientes, com mais tempo, possam continuar desenvolvendo seu talento e fazendo uma entrega do seu trabalho? Vamos lá, Alexandre. Eu acho que também, né, ele representa, eu acho que é mais um recorte que se apresenta, né, como até eu brinco assim, eu sou do Você é um representante do representante. etarismo. Eu também. E sem dúvida aprendo demais. Claro. Eu aprendo demais porque ele é uma linguagem, é uma forma de pensar, é uma forma de... e por outro lado eu sei que eu contribuo demais também, né? Porque tem um outro ângulo de ver Claro. A experiência de uma trajetória, tem todo um olhar em cima. Mas eu concordo que esse é um tema ainda mais invisível, né? pouco falado. É. Eu acho que ele tem pouca pressão, pouca divulgação, ele fica um pouquinho mais debaixo do radar. É. Eu tenho a mesma E aí, impressão. Débora? Eu tenho a mesma impressão que o Alexandre tem. E acho que a gente precisa entender a importância de harmonizar essas gerações. A gente precisa de todas essas gerações, né? Acho que a geração Z ela vem muito provocativa. Galera 50 a mais tem uma bagagem, uma experiência que a gente precisa considerar. Eu acho que eles têm uma inteligência emocional, uma habilidade política das relações, a importância de entender o avanço, o recuo, os processos. Então, acho que cada geração agrega e a gente tem que entender a importância de harmonizar e ter espaço para todos. Inclusive nas campanhas publicitárias mesmo, né? O perfil, né? Sim. Você tem muito pouco, né? Claro que vai depender do segmento, né? Mas você tem muito pouca presença de pessoas mais experientes, enfim, mais velhas na publicidade. Pouquíssimas. A gente vai ver em campanhas, eu acho que a gente vai ver em ver campanhas que estão falando de medicamentos. medicamentos. Acho que para
medicamentos, mulheres que estão entrando aí na menopausa, ainda muito pouco, né? Mas será que tem setores, enfim, que falam, que são mais diversos? Qual que é a sua percepção? Eu acho que acho que setores de beleza falam mais com Ah, diversidade, setores de moda falam mais com diversidade. Acho que tem alguns setores que a gente consegue perceber que conversam mais com publicidade. Acho que teve até uma pesquisa encomendada pelo Facebook com pessoas acima de 16 anos, se eu não me engano, foi uma pesquisa de 2020, que dizia isso, que as pessoas plurais percebem muito mais publicidade nos segmentos de beleza, conversando com esse público e de moda, do que outros segmentos. É verdade. Agora, a questão de mais pretos e pretas nas agências, no mercado publicitário, isso vem sendo uma boa notícia, porque de fato vem acontecendo. Não vem? Ainda que possamos estar bem longe do ideal, mas há um avanço significativo, não tem? Eu acho que tem um avanço significativo e tem muitos movimentos acontecendo para esse avanço. Tem muitas iniciativas. Acho que é importante quando o mercado publicitário entende que diversidade, a gente está competindo em marca, em resultado, cliente, estamos competindo mesmo, né? Está declarada a competição. Mas quando a gente fala de diversidade, não tem competição. Então a gente não tem que ter receio. O olhar é outro, né? O ego ou outro. Imagina, eu vivo ligando. Ligo para as meninas do RH de diversidade da Soco. Gente, o que vocês estão fazendo aí? Quais são os desafios? Me conta, vamos trocar, vamos aprender. Existe essa troca. Tem que existir essa troca, porque tá todo mundo aprendendo. Não tem ninguém com uma fórmula mágica Ninguém da paz. vai ganhar, aqui, assim, né? ó, Não tem medalha de ouro, prata e bronze. O que não- tem é Não. fazer um trabalho... não tem medalha de bronze, todo mundo está descobrindo formas de fazer isso, sabe? Assim como o Alexandre falou, a gente faz um aporte financeiro maior para uma mulher que é negra na mesma posição. A gente também faz esse mesmo aporte. Se for contratar uma mulher negra, eu tenho autorização para fazer uma proposta salarial maior. Eu não preciso levar isso para o C-Level. Já posso fazer isso. Então, a gente tem que compartilhar essas melhores práticas. Então, tem muitas iniciativas voltadas para as pessoas negras. Tem publicitários negros, que acho que eles já reúnem mais de 5 mil publicitários negros ao longo do Brasil. Então, assim, não dá para falar que você não encontra essas pessoas. Você encontra. Certamente você encontra. Você terá que abrir mão de uma coisa. Preciso que fale inglês fluente. Por que exigir que uma pessoa negra fale inglês fluente, sendo que no Brasil temos apenas 5% de pessoas que falam inglês fluente? Né? Por que eu vou exigir isso? E será que é indispensável, assim, né? Será que é indispensável? Ainda mais em publicidade, que eu acho que uma coisa que é muito legal, que eu que vim de empresas de telecomunicações, publicidade é um lugar que a gente não tem muita importância para esse currículo acadêmico, para qual faculdade que você fez, qual curso que você fez. É muito mais sobre você ter condições de dar vazão para o seu talento, para a sua escrita, para o seu craft, né? Então, uma pessoa que cresceu na periferia, passeando pelo grande centro, andando de skate, fotografando, olhando para a arquitetura, que vai nas rodas de rima. Será que essa pessoa não tem uma criatividade para aportar para nossas campanhas? Certamente tem, e muito. Sim. Né? O que eu acho complicado e que continua muito grave é a ausência de negros e negras no marketing das empresas. Isso realmente precisa mudar urgentemente. Não sei qual que é a avaliação de vocês. O bem que eu falei, são 40% de negros, né? Então, somos 1.200 pessoas. Então, é bastante gente. Sim. Né? A gente acaba sendo alvo de benchmark. Né? Mas eu acho que a gente aprende mais do que ensina nos benchmarks. Porque sempre tem, se tem uma empresa que está interessada, ela já fez alguma coisa. Exato. A ponto de fazer o benchmark. Daí Exato. é que a gente começa a troca, né, várias das políticas que a gente acabou desenvolvendo foi combinação de outras coisas que a gente viu e falou, aqui tem uma ideia que a gente nunca teve, né, e vamos trazer para dentro para incorporar. Né? Mas, de fato, aquela política que eu falei no início aqui, de a gente desenvolver, porque é difícil mesmo você pegar alguém, né, muitas vezes nos cargos mais altos, como você falou, que muitas vezes é mais difícil de fato, com a pressa, com o tempo que você tem. Então, investir em talentos internos, que ele olha, tem o potencial, né? E essa pessoa que eu vou desenvolver, né? Você já rompeu várias barreiras, você já conhece a pessoa, você sabe que ela tem talento, tem potencial, está adequada à sua cultura, eu vou apostar nela. Né, para justamente ela ter o seu espaço. Né? Mentorar essa pessoa, oferecer o aceleramento de carreira.
que eu percebo em publicidade também, que às vezes o quanto a gente está realmente acelerando essas carreiras, ou a gente está só roubando os talentos uns dos outros. As pessoas às vezes têm tempo de maturar essa carreira, né, nessa cadeira, porque ela fica atrativa, então todo mundo vai fazendo isso. Então acho que é pensar E nisso. não constrói, né? Só tira. Vai tirando, assim, a gente vai tirando, e acho que uma hora isso pode até ser prejudicial para a carreira da própria pessoa, porque vai chegar um cargo sênior, vai pedir um tempo maior de ocupação dessa cadeia. Então a gente precisa pensar realmente como a gente acelera a carreira dessas pessoas, através de uma mentoria, através de programas de coaching, mandando passar um mês num escritório num outro país, e se comprometendo mesmo a mudar essa agenda, porque sim, ainda é um desafio. Pessoas negras em cargos de liderança. Quando eu entrevisto, eu consigo entrevistar muitas pessoas de média, de alta liderança. Quando eu vou para nível de diretores, a minha shortlist ela vai diminuindo muito. Às vezes eu nem abordo a pessoa e falo, mas meu Deus, ele é o único líder negro lá, o que eu vou tirar ele de lá? Sim. Será que eu não vou achar em outro lugar? Volto para dentro de casa, quem eu vou desenvolver aqui? A última parada LGBTQIA+, reuniu aproximadamente 20 marcas aí. E muito se falou que essa onda de conservadorismo vem preocupando, porque, enfim, poderia ter mais marcas, ou mesmo a polarização, ela está se fazendo presente também nesse momento, e há um certo receio das marcas de se mostrarem mais diversas. Vocês concordam com isso? Está tendo essa polarização? Tem algumas marcas desacelerando de diversidade e inclusão? Eu acho que isso é notável. Eu acho que, como eu falei, eu acho que essa ascensão de extrema-direita faz com que as marcas desacelerem para conversar com o consumidor. Eu não acredito que as marcas também estejam fazendo a mesma regressão internamente, porque a gente vai escutando essa reputação no mercado. Mas o consumidor quer também marcas corajosas. Exato. Quer e exige, muitas vezes, né? Está cada vez mais atento a quais são essas marcas corajosas aí. Eu acho que a polarização é uma realidade, né? Com a mídia social que estimula. Então, esse é um dado do problema que precisa lidar com ele, né? Então, talvez eu acho que tenha outras formas de você encarar isso, né? Então, não necessariamente a ausência na parada significa que a empresa não está, que a marca não está aderindo e tal, mas eu acho que pode ser feito como um cálculo, né? Eu falo, o que eu vou ganhar na pauta LGBT indo na parada e o que eu vou perder? Talvez você perca mais. Sim. Não, eu só citei o exemplo da parada porque foi nesse momento que teve uma discussão de que as marcas, foi mais por isso mesmo, que certamente o evento não é para todas as marcas, né? Para umas mais e outras menos. Mas eu estou dizendo porque ele é uma reflexão importante, né? Porque a gente está falando de coragem, que a gente tem que ir, mas também, às vezes, pode escorregar para a ingenuidade, de falar, putz, eu vou, e aí você não consegue sustentar, né? Então, acho que fazer esses passos mais calculados. Putz, esse é um dado, existe a polarização, existe os extremos cada vez maiores, né? Cada vez mais perigosos, né? Com inteligência artificial ainda mais, né? Todos os perigos disso. Então, como você montar a sua estratégia dentro desse contexto vai ser cada vez mais importante, para você ser consistente, escolher as batalhas corretas, mas não perder né? Você pode trazer essa mensagem de formas diferentes. Né? Claro. Alexandre e Débora, a gente falou de vários assuntos aqui. O que faltou a gente conversar? Alguma sugestão aí para a gente fechar esse assunto? Olha, quando o assunto é diversidade, eu acho que sempre faltará. O que a gente não pode deixar é permitir que a conversa deixe de acontecer. A conversa tem que acontecer em espaços como esse, dentro das empresas, dentro dos lares também. Na GUT, quando a gente promove os papos de letramento, eu sempre falo, gente, o que vocês aprenderam aqui hoje, voltem para casa e ecoem esses ensinamentos, porque a galera lá de casa também precisa aprender. Então, acho que a gente tem que continuar essas conversas e trocando esse aprendizado mesmo. Alexandre descobriu uma coisa, Deb, descobri. É um avanço.
Às vezes uma pequena Essa troca, né? Essa pequena troca, de repente, vai ser um grande avanço na empresa do Alexandre. Alexandre me conta uma coisa que na Gut vai ser um grande avanço. A discussão não pode morrer, a gente tem que dar profundidade para ela, tem que ter comprometimento, realmente, e constância. Débora, muito obrigado pela sua participação, dessa sua primeira entrevista. Minha primeira entrevista, Olha, eu tô nervosa, mas... A honra é minha. Mas foi muito bom. A honra é minha. Muito obrigado. Desempenho nota 1 milhão. Me chame mais vezes, que eu gostei. Você é de casa. Pode vir quando você quiser. Alexandre, valeu. Muito bacana contar o que o Will vem fazendo. Acho que é bacana quando a gente olha para uma fintech, uma instituição financeira, enfim, de tecnologia, que falando de diversidade e inclusão de uma forma tão bacana aí como você trouxe, né? Tão transparente. Valeu. Valeu. Obrigado pela oportunidade aqui de falar com o seu público aqui. Valeu. E agora a publicidade vai ficando por aqui. Veja e reveja os 4 episódios. Compartilhe, porque tem muita informação. Obrigado pela sua companhia. Tchau.